Imagine que você fora convidado para um churrasco entre amigos. Enquanto alguns colegas ficaram encarregados de levar as carnes, outros as bebidas, você teve a função de levar carvão para acender a brasa e assar as carnes. A esse ponto, se abordado pelo Poder Executivo, você poderia ser preso por portar carvão sem licença. Afinal, segundo o artigo 46 da Lei 9.605 de 1998, é erigida a condição de crime, com pena de 6 meses a 1 ano, a conduta de quem vende ou guarda carvão em casa sem licença válida. E você sabia que realizar discurso de ódio na internet com teor homofóbico, machista e racista é considerado crime cibernético? Porque esses crimes, alguns dos quais são até mesmo desconhecidos por grande parte da população, não são punidos? Ou ainda, por que determinados indivíduos costumam ser punidos por alguns crimes, enquanto outras pessoas não são? Por que é então que enquanto os jovens da classe alta de São Paulo passam impunes por suas transgressões, enquanto que pessoas periféricas e negras não saem de casa sem identidade por receio de serem injustamente abordados por policiais e serem etiquetados como criminosos? Sendo assim, se a sociedade e o sistema penal não fossem seletivos, certamente todos nós poderíamos estar presos. De acordo com a filosofia existencialista de Simone de Beauvoir, o homem é considerado sujeito ativo e universal, enquanto a mulher é relegada ao papel de outro. Esta perspectiva torna as mulheres invisíveis e marginalizadas, como evidenciado na realidade do sistema carcerário feminino, pois, segundo a obra Presos que Menstruam, da jornalista Nana Queiroz, as mulheres são despersonalizadas com os uniformes de moldes masculinos e impedidas de se expressarem no simples ato de vestir-se, haja visto que são proibidas de customizá-los, por exemplo. Além do mais, Maria Aparecida, uma mulher privada de liberdade, conta para Nana Queiroz que, do governo, cada mulher recebe 2 papéis higiênicos por mês, quantidade que para um homem pode ser suficiente, mas para a mulher jamais, considerando que o usam para 2 necessidades. Além disso, Maria Aparecida expõe que as detentas contam com 2 pacotes com 8 absorventes cada, ou seja, uma mulher com período menstrual de 4 dias tem que se contentar com 4 absorventes para um dia e uma noite, outra com período de 5 dias com menos que isso, fazendo com que as detentas sejam forçadas a usarem miolos de pão como absorventes. Eu sou a Ana, eu sou daqui de Belo Horizonte, Minas Gerais, tenho 25 anos, sou uma mulher negra, mãe e companheira de um egresso do sistema carcerário. E sou formada em Direito, né? Atualmente, aqui em Belo Horizonte, eu faço parte da assessoria popular Maria Filipa. Nós somos uma assessoria focada na advocacia popular e nós trabalhamos com o público, né, de mulheres, mulheres negras, periféricas e com o público LGBT, QIA+. Aqui na assessoria popular, nós trabalhamos com 2 projetos. O Solta Elas, que é financiado pela ONU, que a gente lida diretamente com essa questão carcerária, né? Que a gente luta pelo abolicionismo penal e pelo desencarceramento em massa. E trabalhamos com o projeto Esperança Garcia, que é um projeto financiado pela Rede Magalu. Esse projeto atua na área do direito de família, que é voltado para as mulheres vítimas de violência doméstica, né? E outras questões de mulheres também, que é o divórcio, a pensão alimentícia, essas questões voltadas para as mulheres mesmo. E no Esperança Garcia, nós também atendemos as mulheres trans, travestis, né? Público LGBT também, porque a gente sabe que a Lei Maria da Penha engloba todas as mulheres trans e travestis. Nem os presídios femininos são adaptados para mulheres. O Estado ele tem uma lógica que tem que fazer presídio. Enfim, ele não pensa se o presídio é masculino, se o presídio é feminino. A mesma cela minúscula do sistema prisional feminino, masculino, vai ser a cela do sistema prisional feminino. Mas a situação em geral é a mesma. O Estado não faz essa distinção se é LGBT, se é masculino ou se é feminino. Ele quer montar presídio e quem vai preso que se lasque para lá. A cela pequena, a cela sem vaso sanitário, sem chuveiro, sem divisão de repartição, né? Do que é banheiro, do que é as celas com poucas jegas, né? Que são as camas para a gente, é a mesma lógica do presídio masculino com o presídio feminino. E até o mau cheiro, sabe? É o mesmo. O mau cheiro, a falta de higiene dentro do presídio. A mulher, quando ela é bem mais apontada aqui fora do que um homem. Porque o homem, quando sai, muitas das vezes ele consegue arrumar um emprego fácil. Porque é vaga de pedreiro, é vaga de
esses caras que ficam em estacionamento, sabe? A mulher não, a mulher, ela sempre vai ser julgada na sociedade como a traficante, como a homicida, como a ladra, entendeu? Mas não sabe a história da mulher por trás. Quem perde a vida depois da prisão é só a mulher. É só a mulher, é só o público LGBT, homem. Infelizmente, não perde. A sociedade ela vai impor esse papel de 100% você é egressa, você é criminosa por resto da vida. Vai ter essa discriminação, elas vão lidar com esses desafios, né, para se reinserir na sociedade, e o caminho mais fácil que elas vão ter é a prostituição, que é onde vai abraçar ela e não vai tratar ela com indiferença. A mulher sempre vai ficar marcada pelo Infopen dela. A pena dela pode extinguir, ela pode ser absolvida, mas ela sempre vai ficar marcada por esse tempo que ela passou no cárcere. Isso é fato. Essa marca na egressa feminina é maior do que na egressa masculina. E isso vale para o público LGBT também. Nesse contexto, fica claro que a sociedade disciplinar, proposta por Michael Foucault, em que a alteridade exerce uma autoridade sobre o cotidiano dos indivíduos, ainda prevalece sobre as mulheres, haja visto que as escolhas e oportunidades sociais são moldadas pelos padrões do ser universal masculino, o que também perpetua a invisibilidade feminina e a desigualdade de gênero, posto que as mulheres não têm plena liberdade para determinarem seus próprios propósitos em sociedade. No livro Prisioneiras, de Drauzio Varela, é mencionado que uma das leis mais discriminatórias e odiosas do mundo do crime é a ameaça de morte que mulher de bandido sofre caso o abandone na cadeia. Evidentemente, a recíproca não é verdadeira. O machismo egocêntrico confere ao homem o direito de esquecer a companheira, mesmo quando está presa por um crime cometido por ele. De todos os tormentos do cárcere, o abandono é o que mais aflige as detentas. O abandono familiar é muito grande, principalmente da questão da presa, né, que ela é casada aqui fora. Vou falar sobre os dados que a gente tem aqui no Maria Filipa. De 5 mulheres que a gente atende que são casadas, uma recebe visita do companheiro. Os outros 4, quando a gente vira para elas no atendimento, fala: olha, você tem alguma vontade de algum familiar para a gente entrar? Conversar com ele, explicar a sua situação, explicar nosso trabalho, né? Já chegou a ter marido que virou para a gente e falou assim: não, eu não conheço essa pessoa. E é pai do filho dela. E o que nos choca mais ainda é a questão de que as mulheres que estão presas por tráfico de droga, em 80% das vezes, elas estão presas segurando o tráfico do marido. O tráfico não é delas. Elas são mulheres que são donas de casa, mães que não podem trabalhar para tomar conta do corre do marido, e quando ele se ferrar, ela se ferrar junto. Então é isso. Quem fica com a mulher presa é a mãe, é a tia, é a irmã, sabe? As amigas e os amigos mandam carta, mas são poucas as vezes que a gente presencia o cadastro para visita também, sabe? E esses cadastros nem sempre significam visitas, significam muitas vezes tão somente a entrega do kit prisional. Estendendo a ideia de Simone de Beauvoir à noção de raça, Grada Quilomba coloca que as mulheres negras seriam o outro duplicado, já que são a antítese tanto da branquitude quanto da masculinidade. Isso revela a importância de um olhar interseccional ao sistema carcerário brasileiro, que coloca as prisões como um mecanismo de controle excessivo perante os corpos negros femininos. O acesso à justiça, principalmente para a advocacia particular, a gente percebe que ela é maior para as mulheres brancas. A mulher negra, muitas das vezes, ela é uma mulher negra, periférica, favelada, mãe solo, sozinha, que tem que lidar ela tem que se virar para ela, mais 5 filhos, mais a mãe doente, ou a avó, o pai. Então, eu acho que a questão racial não é nem dentro do cárcere mesmo, porque, igual eu te falei, o Estado faz o presídio, tá? Com as pessoas lá dentro, se é mulher, se é branca, se é negra, se é homem, se é LGBT, que se lasque para lá. Essa questão de acesso à justiça, o que eu observo, né, é mais do portão do presídio para fora. É se a família tem condição ou se tem família ou não. O negro, ele não tem tanta oportunidade para trabalhar como o branco tem. Uma coisa que me chama muita atenção, quando eu estou no Instagram e vejo aqueles vídeos de uma pessoa negra numa estação dando uma rosa.
ninguém pega. Mas se fosse um branco dando uma rosa, todo mundo ia pegar. E infelizmente, essa é a nossa realidade para estudo, é a nossa realidade para trabalho, é a nossa oportunidade, é a nossa realidade para todas as oportunidades que a vida e o Estado oferece. O branco sempre vai ter esse privilégio que for. Então, a questão de ter mais negro dentro do sistema carcerário é um reflexo do que a sociedade impõe. A sociedade ela é preconceituosa, o Estado ele é preconceituoso. Para mais, ainda sobre os impactos raciais no sistema jurídico e nas prisões, com base na obra Encarceramento em Massa, podemos compreender que a guerra às drogas abre uma era de punitivismo sem precedentes a um corpo marcado pela etnia e pela classe social devido à militarização das favelas, que leva a uma violência exacerbada às periferias brasileiras. Olhando especificamente para o sistema carcerário brasileiro feminino, nota-se uma maior composição de mulheres negras. Além disso, o livro Pequeno Manual Antirracista, de Djamila Ribeiro, revela que em 2019, 2 em cada 3 presos no Brasil eram negros e que o tráfico liderava as tipificações para o encarceramento. 26% dos homens estavam presos por tráfico, chegando a 62% no caso das mulheres. Evidenciando como as prisões brasileiras são a institucionalização do encarceramento demasiado e, consequentemente, do genocídio contra a população negra, indígena e pobre, que sistematicamente tem seus direitos violados, mantendo as desigualdades baseadas na hierarquia racial prevista desde a colonização brasileira. A mulher ela não nasce com um instinto criminoso. Ela tem uma história por trás. Da mesma forma que eu tenho assistida que é negra e está cumprindo pena por homicídio e por tráfico de drogas, eu tenho assistida que é branca e está cumprindo pena por homicídio e tráfico de droga. É o contexto que traz o crime, sabe? É o contexto que a sociedade impõe naquela mulher que traz o fato dela cometer um crime ou não. É o contexto da mulher sofrer violência doméstica dentro de casa que vai fazer ela reagir com uma facada, uma paulada daqui a um tempo. É o contexto do marido da mulher estar no corre e ela ter que segurar o corre para ele, que vai fazer ela estar no tráfico de drogas. É o contexto da mulher ser usuária de drogas, que vai fazer ela roubar ou furtar mais para frente, sabe? Não é nem a questão da classe social e financeira que ela vive, e muito menos a questão da raça, se ela é preta, se ela é branca, se ela é amarela, se ela é japonesa. Não é isso. Para mim, é isso, é o que a sociedade impõe, é o contexto social que ela vive aqui fora. Nas palavras de Erika Hilton, a guerra às drogas é responsável por matar e aprisionar aquelas pessoas que, aos olhos do Estado brasileiro, são as que não devem conviver em paz na sociedade, sendo a prisão um mecanismo de poder e de controle para encarcerar, perseguir e destruir corpos negros, enquanto que a classe média alta continua plantando cannabis em suas casas sem os juízes pedir um mandato de busca e apreensão, evidenciando uma seletividade que pune determinados usuários de entorpecentes na medida em que outros saem ilesos. Nesse sentido, há uma linha de pensamento da criminologia crítica que melhor explica essa seletividade. De acordo com o Jus Brasil, a teoria do etiquetamento traz a ideia de que o comportamento desviante é aquele rotulado como tal. Isto é, a criminalidade não é inerente a um sujeito, mas sim uma etiqueta atribuída a certos indivíduos que a sociedade entende como delinquentes. Segundo Enear de Castro, uma criminóloga crítica do mundo contemporâneo, cifra oculta é a diferença existente entre a criminalidade real, quantidade de delitos cometidos num tempo e lugar determinados, e a criminalidade aparente, criminalidade conhecida pelos órgãos de controle. Ou seja, a cifra oculta se refere a toda a criminalidade real que fica no escuro, na parte não vista do iceberg, enquanto apenas uma fração das criminalidades é registrada e punida, fração essa que geralmente se refere aos crimes cometidos nas periferias por pessoas pretas. Desse modo, a cifra oculta evidencia um processo de criminalização seletivo, em que a prioridade punitiva são delitos patrimoniais e o uso de drogas, uma vez que facilitam a criminalização da pobreza e, consequentemente, dos estratos sociais atingidos pelo racismo estrutural, os negros. Por fim, pode-se inferir que a consideração remota de que o crime é considerado ontológico e pré-determinado, ou de que o crime é apenas o que está registrado oficialmente, ou seja, na criminalidade aparente, são questionáveis, uma vez que o crime, segundo a teoria do etiquetamento, são etiquetas que determinados processos de definição e seleção da sociedade, ou do ser universal, e dos órgãos judiciais, altamente discriminatórios, colocaram em certos sujeitos.